Olha, 8h19, como sempre, de quinta-feira, a gente recebe aqui a doutora Solange Guastaferro. Oi. Prazer revê-la. Seja sempre muito bem-vinda. Bom dia, bom dia a todos. Muito bom dia. E hoje a gente vai falar, doutora, sobre a tal da síndrome de burnout, né? Tá certo a pronúncia? Tá. Burnout, né? Não. Que, na verdade, é quando existe um tal de excesso de trabalho que acaba trazendo algumas consequências, né? Exato. É mais comum do que se imagina? É comum, muito comum em algumas profissões, né? Profissões que exigem muita competitividade ou muita responsabilidade. Por exemplo, médicos, enfermeiros que estão lidando com vidas, policiais, até jornalistas, né? Porque está sempre envolvido com notícia no último momento, aquele, né? Então são as profissões... A gente trabalha sob pressão por conta do tempo, Isso, né? Os deadlines. A demanda. Médico, policial lidam com vidas, né? Então isso é muita responsabilidade. E aí, dependendo das escalas, horários, pode causar essa síndrome que é uma exaustão do físico e do mental. Doutora Solange, e o que fazer então quando muitas vezes não tem muito o que fazer? Né? Porque a pessoa trabalha muitas vezes baseado na escala daquilo que foi do dia, dos plantões, né? Não depende dele trabalhar mais ou menos, né? O que fazer numa situação como essa? Então, o ideal, né, é uma prevenção. Que as pessoas façam programas, condição de folga, fiquem em contato com a família, façam metas pequenas, tanto pessoal como profissional. Isso é a prevenção. Mas quando já os sintomas estão instalados, a gente tem que fazer um tratamento, procurar um bom profissional, um psiquiatra, um psicólogo. Por quê? Através dos remédios, porque assim, ela causa depressão. Né? E a depressão, você sabe, tem várias consequências, tem vários sintomas, insônia, falta de concentração, de indisposição para trabalhar, gera uma série de coisas. E sem pensar que a gente vive em um mundo bastante competitivo. Exatamente. Né? Tem que matar um leão quase que todo dia, minuto a minuto, para provar que você é sempre o melhor, né, doutora? Isso, essas cobranças, essas coisas ajudam a ampliar tudo isso? Né, a gente sabe que existem poucas oportunidades de trabalho, então se eu não me esforçar, vem outra pessoa, pega o meu lugar. Então, é uma cobrança, uma autocobrança muito grande. Eu acho que além da cobrança profissional das empresas, tem sua autocobrança. Se eu não me dedicar, se eu não fizer, outra pessoa vai vir no meu lugar. Isso Você acaba se vivendo em um círculo vicioso, né? Que acaba que não tendo um fim. Exatamente, Então, assim, por isso que é importante a prevenção, de a gente prevenir, de alguém falar assim, olha, está cometendo aí algumas coisas que precisam ser revistas. E quando está instalada, procurar realmente ajuda antes que se instale a depressão. A gente comentou outro dia o número excessivo de tentativas de suicídio na polícia, por exemplo. Exato. Né? Então, por exemplo, é uma profissão bastante desgastante. Então, a gente tem que prevenir, a gente tem que se cuidar, né? Viver essa constante porque a vida e a morte estão em jogo ali, né? Tanto dele como de outras pessoas. Sempre no limiar, né? Sempre no limite. Então isso é um estresse constante. Então precisa ressignificar essa profissão. Precisa ressignificar suas atitudes. E no processo terapêutico, porque assim, não vai dar para mudar de profissão. Às vezes prestou um concurso, tudo. Então, mas tem que entender que aquilo é a profissão e que precisa ser realizada com maior carinho, com maior afeto, sem se envolver pessoalmente, o que é difícil também. É verdade, é verdade. A gente tem que... A senhora chamou a atenção por fato das questões que estão envolvendo os policiais, né? Que trabalham sob pressão 24 horas, sai de casa, não sabe se vai voltar, né? Nesse confronto direto com a criminalidade. E um policial desse que esteja passando por uma situação como essa, o impacto disso tudo certamente vai ser no resultado final
profissional, né, na forma como ele trabalha, na forma como ele reage, né? A gente tem aí o caso do motociclista, não estou dizendo que de fato foi isso, causado por isso, né? Mas a gente acompanha as notícias no Brasil inteiro, né? Sim, claro. É muito desgastante, né? Então, assim, a gente precisa olhar e acolher essas pessoas, né, com muito cuidado, né? Porque é um limiar, como você mesmo disse, muito tênue. Então, assim, eu acho que as polícias, além do suicídio, eu já fiz um estudo, existe um alto grau de alcoolismo nas polícias, de forma geral. Então, é preciso olhar para isso com carinho, porque são as pessoas que nos defendem e a gente precisa defendê-los. E o que fazer, então? Tem alguma dica que a gente possa trazer nesse momento para os nossos telespectadores? Você que trabalha sob pressão, você que tem uma profissão que precisa estar sempre atento, você que é trabalhador brasileiro de uma forma geral, né? Que luta diariamente, já ganha muito pouco, que pega ônibus apertado, né? Que sofre com a falta de saúde, educação de qualidade, enfim. O que fazer, doutor, assim, ao perceber algum sintoma que realmente está causando um problema? Tem como fugir um pouco disso? Tem, claro. Hoje a gente tem duas coisas muito importantes, que são os medicamentos, através de um bom psiquiatra, de um médico, e a psicoterapia. Porque, assim, o falar é terapêutico, colocar para fora, porque às vezes a pessoa não quer falar para a esposa, falar para o marido ou falar para um filho aquilo que está se passando dentro dele, né? Assim, porque não vai deixar a pessoa preocupada, não quer passar essa preocupação para a esposa, para o esposo, então ele guarda muito aquilo. Quando a gente guarda muita coisa, a gente somatiza em alguma... Esponja, né? Isso, e alguma coisa... E vai chegar um momento, eu tiro por mim, né? Vai chegar um momento que você tem que dar uma desligada do mundo. Isso, né? Você gosta de tecnologia o tempo inteiro, tá ali, ó, notificação no celular, grupo de zap, notícia o tempo inteiro, não sei o que, blá, 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 blá. Se não desligar, vira uma coisa maluca. A gente tem que ter horas de lazer, a gente tem que se dedicar a isso, a gente tem que ter uma atividade física. A atividade física está comprovadamente, ela substitui o remédio, então tem que ter uma atividade física, tem que ter horas de lazer, tem que estar com a família. Outra coisa importante, se afastar de pessoas negativas, né? Isso influencia muito a nossa energia, influencia o nosso viver. Sugam, tudo, né? Que é bom, né? Então precisa se afastar, né, daquela pessoa muito negativista, muito reclamona, né? É verdade. Então isso são as prevenções que a gente fala. Agora, se já está instalado, procure ajuda, não tenha vergonha, né? Vai tomar um banho de mar nesse mar maravilhoso. Sim, aqui em Alagoas, pelo amor de Deus, dá um tibum, né? Já deixa os problemas bastante, todos lá, né, doutora? Isso. Doutora Solange, ó, é sempre um privilégio te ouvir aqui, tá? Eu que agradeço. Obrigado pelo carinho de sempre e pelas dicas preciosas. Gratidão, muita gratidão, e a gratidão a todos, e uma ótima quinta-feira. Muita luz pra senhora. Amém. Viu? Grande abraço.